Um dos presos de hoje é Écio Queiroz, que foi expulso da PM por envolvimento com corrupção. O outro é o sargento reformado Rony Lessa, conhecido pela frieza, segundo a polícia, e destreza no gatilho. Ele nunca tinha sido investigado, apesar de manter relações perigosas com o crime organizado, segundo a própria polícia e o Ministério Público. Fábio Barreto traçou um perfil detalhado dos dois e você conhece agora. Pode rodar. O terceiro sargento reformado da PM, Rony Lessa, de 48 anos, tinha ficha limpa. Ninguém jamais o havia investigado. Egresso dos quadros do Exército, foi incorporado à Polícia Militar em 1992, atuando principalmente no 9º Batalhão de Rocha Miranda, que naquele período tinha fama de ser violento, aparecendo com frequência nas manchetes dos jornais. Os policiais do 9º Batalhão eram conhecidos como cavalos corredores. Foi dessa unidade que saíram os policiais militares condenados pela chacina de Vigário Geral em 1993. E quase todo o efetivo do 9º Batalhão tinha casos de autorresistência. A viatura que Rony Lessa trabalhava era uma das campeãs de louvores pelas operações que incluíam apreensão de armas e também de drogas. O chefe de Rony Lessa era um capitão, hoje conhecido como Tenente-Coronel Cláudio Luiz Silva de Oliveira, condenado a 36 anos de prisão como mandante do assassinato da juíza Patrícia Scioli, em 2011. O tenente-coronel cumpre pena em penitenciária federal. Nesse boletim interno de 24 de fevereiro de 1997, o então capitão Cláudio Luiz Silva de Oliveira e o PM Rony Lessa são elogiados por suas atuações. O mandante da morte da juíza e o acusado de atirar na vereadora Marielle eram parabenizados 2 vezes por mês, em média, enquanto juntos trabalharam na mesma guarnição do quartel. O trabalho operacional levou Lessa a ser adido da Polícia Civil. Foi trabalhar na extinta Delegacia de Repressão a Armas e Explosivos, com a mesma função que hoje tem a Desarme, que combate o tráfico de armas. Mas, em 2009, a vida do terceiro sargento começou a mudar. Ele foi vítima de um atentado em Bento Ribeiro, na Zona Norte, quando uma bomba explodiu dentro da Toyota Hilux blindada, que ele dirigia. O ex-sargento escapou da morte, mas perdeu uma das pernas, sendo obrigado, desde então, a usar uma prótese. Com a sua reforma por invalidez, Lessa foi recrutado pelo contraventor Rogério Andrade, que o colocou como segurança e homem de confiança da organização criminosa. Mas tudo acabou em abril de 2010. A explosão de uma bomba no carro do bicheiro não apenas matou o filho de Rogério, Diogo Andrade, de 17 anos, como exterminou a credibilidade junto ao chefe, que acusou Lessa de não conseguir proteger a família. Mas o histórico de Lessa continuou de pé. O PM guardava no seu passado homenagens que foram feitas até fora do quartel, como esta. Homenageado na Assembleia Legislativa com uma moção de congratulações, aplausos e louvor. A solicitação datada em 23 de novembro de 1998 foi feita pelo ex-deputado Pedro Fernandes, avô do atual secretário de Educação do Estado. Pedro disse na época que Rony Lessa é digno com suas posturas, atitudes e desempenho profissional, constituindo-se em brilhante exemplo àqueles com quem convive e com aqueles que passam a conhecê-lo. O deputado assinou a proposta de louvor, dizendo-se honrado pela proposta de homenagem. Mas essa face aparente de ficha limpa começou a ser desmascarada no dia 27 de abril, mês seguinte aos homicídios de Marielle e Anderson. Lessa e um amigo, bombeiro, foram baleados no quebra-mar, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste. Um homem de motocicleta teria abordado o carro onde eles estavam. Os dois reagiram e atingiram a tiros o criminoso, que fugiu. O caso chamou a atenção da polícia, mas para fora dos bastidores dessa investigação, ele foi tratado apenas como uma tentativa de assalto. Além de morar no mesmo condomínio do presidente Jair Bolsonaro, Rony Lessa é proprietário deste carro apreendido, um veículo de luxo modelo Infiniti, blindado, que custa em média R$ 120 mil.
Lessa tem 124 multas registradas, 93 delas por excesso de velocidade. As multas não foram pagas. O outro preso na operação envolvendo as mortes de Marielle e Anderson é Elcio Vieira de Queiroz, que trabalhou no 16º Batalhão de Polícia Militar de Olaria. Ele tem uma foto ao lado do atual presidente Jair Bolsonaro. Segundo a polícia, era Elcio que estava dirigindo o carro usado no atentado contra Marielle e Anderson. Lessa, acusado de atirar, estava no banco de trás. Elcio foi expulso da PM em 2016 por fazer segurança ilegal em casas de jogos de azar. Ele foi um dos denunciados na Operação Guilhotina, deflagrada em fevereiro de 2011 pela Polícia Federal. A investigação revelou um esquema de corrupção policial que incluía a venda de informações sobre operações e também de espólio de guerra do tráfico, além de serviço ilegal de segurança. A irmã de Marielle também se manifestou pelas redes sociais. Foi um passo importante, foi um passo bem importante dado, que a gente consiga descobrir aí o que motivou esse crime, que é o que falta ainda as autoridades responderem, né, pro mundo inteiro. A gente vai voltar ao vivo